Pela misericórdia de Shri Guru Gauranga, estamos novamente começando a leitura do Shri Rupa Shiksha, Madhya Lila, capítulo 19. Shri Chaitanya Charitamrita, Shri Krishna Kaviraj Goswami. Vrindavaniyam Rasakeli Vartam Kalena Luptam Nija Shakti Mutkaha Sancharya Rupi Vyatanot Punasa Antes que esta manifestação cósmica fosse criada, o Senhor iluminou o coração do Senhor Brahma, fornecendo-lhe os pormenores da criação e manifestou-lhe o conhecimento védico. Da mesmíssima maneira, o Senhor, desejando ardentemente reviver os passatempos do Senhor Krishna em Vrindavana, imbuiu o coração de Rupa Goswami de potência espiritual. Por meio desta potência, Srila Rupa Goswami pôde reviver as atividades de Krishna em Vrindavana, as quais estavam quase que completamente esquecidas. Dessa maneira, ele propagou a consciência de Krishna por todo o mundo. Jai Srila Rupa Goswami Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Deta Chandra Jaya Gaura Bhakta. Todas as glórias ao Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias ao Senhor Nityananda, todas as glórias ao Advaita Chandra e todas as glórias a todos os devotos do Senhor. Shri Rupa Sanatana Rahe Rama Kelegrame Prabhu Emilia Gilaya Panabhavani. Após encontrarem-se com Shri Chaitanya Mahaprabhu na aldeia de Ramakeli, os irmãos Rupa e Sanatana regressaram às suas casas. Duibai Vishaya Tyagira Upaya Shijina Baudhanadiya Dui Brahmanivarina. Os dois irmãos ficaram imaginando o subterfúgio que lhes justificasse o abandono às atividades materiais. Com isto em mente, selecionaram 2 brahmanas, a quem pagaram uma grande soma em dinheiro. Krishna Mante Karaila Dui Purascharan Achiratva Ibari Chaitanya Charan. Os brahmanas realizaram cerimônias religiosas e cantaram o santo nome de Krishna, de modo que os 2 irmãos pudessem alcançar refúgio aos pés de lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu muito brevemente. Comentário de Srila Prabhupada. Purascharana é uma cerimônia ritualística realizada sob a orientação de um mestre espiritual experiente ou de um brahmana. É realizada visando a concretização de certos desejos. Acorda-se de manhã cedo, canta-se o mantra Hare Krishna, realiza-se archana mediante a cerimônia de Arati e adoram-se as deidades. Essas atividades estão descritas no verso 108 do 15º capítulo. Jai Shri Prabhupada. Shri Rupa Gosai Tabir Naukate Bhariya Yapanara Bhariola Bahudhana. Neste ínterim, Shri Rupa Goswami voltou para casa, levando consigo grandes quantidades de bens, os quais amontoaram em barcos. Brahmana Vaishnava Jila Tara Adadhani Ekachauti Dana Jila Kutumbabhavani. Srila Rupa Goswami dividiu a riqueza que trouxera de volta para casa. 50% deu em caridade aos Brahmanas e aos Vaishnavas e 25% distribuiu entre seus parentes. Este é um exemplo prático de como devemos dividir nosso dinheiro e retirarmos-nos da vida familiar. Devemos distribuir 50% do dinheiro entre os devotos puros e qualificados do Senhor. Podemos dar 20% aos familiares e guardar 25% para uso pessoal em caso de emergência. Danda Banda Lagi Chaute Sanchaya Karina Bala Bala Viprastani Stapyarakina. Ele guardou 1/4 de sua fortuna, deixando aos cuidados de um brahmana respeitável. Guardou isso para sua segurança pessoal, pois já contava com algumas complicações legais. Doderakila Mudra Dasha Hajari Sanatana Vyayakari Raki Mudivara.
deixou 10.000 moedas sob a custódia de um comerciante bengali local. Shri Sanatana Goswami gastou-as mais tarde. Shri Rupa Shunila Prabhu Niladri Damana Vanapati Abena Prabhu Shri Vrindavana. Shri Rupa Goswami tomou conhecimento de que Shri Chaitanya Mahaprabhu regressara a Jagannatha Puri e preparava-se para ir a Vrindavana, percorrendo a floresta. Rupa Goswami Lachale Pathaila Duijana Prabhuyade Vrindavana Korenangamana. Shri Rupa Goswami mandou 2 pessoas a Jagannatha Puri para sondarem quando Shri Chaitanya Mahaprabhu partiria para Vrindavana. Shivraya Shimoritara Jibde Jiva Samachara Shunyata Dhanurupa Kariboyara. Shri Rupa Goswami disse aos 2 homens: deveis voltar logo para que eu fique sabendo quando ele partirá, então tomarei as devidas providências. Eta Sanatana Gosai Bhave Mane Mane Rajamore Pritikare Semora Mandana. Enquanto estava em Gauradas, Sanatana Goswami pensou: o Nawab está muito satisfeito comigo. De certo que isto me prende. Konamate Rajaya de More Kruda Hoya Tabe Avyadati Hoya Kayananishchaya. Se de alguma maneira o Nawab ficar zangado comigo, ficarei muito aliviado. Esta é a minha conclusão. Aiswatira Chadmakori Rahini Jaghari Rajakarya Chadila Nayaya Rajagwari. Dizendo estar mal de saúde, Sanatana Goswami ficou em casa. Dessa maneira, abandonou o serviço do governo e não foi à corte real. Lobikayasta Ganaraja Karya Kori Antaneswari Kari Shasteravichana. Os cobiçosos mestres de sua equipe de escriturários e secretários realizaram os deveres governamentais, enquanto Sanatana permanecia em casa e conversava sobre as escrituras reveladas. Comentário de Srila Prabhupada. Sanatana Goswami era um ministro encarregado do secretário governamental. Sanatana Goswami era um ministro encarregado do secretariado governamental. E todos os seus auxiliares, os subsecretários e escrivães, pertenciam à comunidade caiasta. Outrora, os caiastas integravam a equipe de escriturários e secretários do governo, e mais tarde, se alguém servisse nesse posto, era chamado de caiasta. Se por acaso alguém não pudesse identificar-se como Brahmana, Kshatriya, Vaishya ou Shudra, costumava apresentar-se como caiasta, para se fazer passar como respeitado e rico. Na Bengala, dizem que se alguém não pode declinar a identidade de sua casta, ele diz ser caiasta. Em suma, a comunidade caiasta é uma mistura de todas as castas e inclui, em especial, aqueles ocupados em trabalho de escrituração e de secretaria. Na prática, tais pessoas estão sempre atarefadas cuidando de importantes postos governamentais. Enquanto Sanatana Goswami arrefecia, sentindo-se inclinado a retirar-se do serviço governamental, muitos caiastas de sua equipe de secretários ficaram muito ansiosos para ocuparem seu posto. A este respeito, Srila Bhaktivinoda Thakur afirma que quando Sanatana Goswami era ministro do governo e os caiastas que o auxiliavam verificavam que ele relutava em continuar, ficaram muito dedicados a seus deveres. Sanatana Goswami era um brahmana pertencente à comunidade brahmana Saraswata. Diz que quando ele se demitiu, um subordinado seu, um caiasta chamado Purandar Khan, assumiu o cargo que Sanatana antes ocupava. Patacharya Pandita Disha Trisha Laya Bhavavata Vichar Korenan Sabate Vasi. Shri Sanatana Goswami costumava discutir o Srimad Bhagavatam numa reunião frequentada por 20 a 30 estudiosos brahmanas eruditos. Comentário de Srila Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur faz o seguinte comentário sobre as palavras Bhagavad Vichara. Como afirma a Mundaka Upanishad, existem 2 categorias de sistemas educacionais. Dvedi Veditavya iti Hasmayad Brahmo Vido Vadanti Parachaiva Paracha
Tatra para Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Tharvaveda, Shiksha Kalpa Vyakarana, Niruktam Chando Jyotisham iti Ankapara Yaya Tadaksharam Adigamate. Tradução: existem duas categorias de sistemas educacionais. Uma delas lida com o conhecimento transcendental, Paravidya, e a outra com o conhecimento material, Aparavidya. Todos os Vedas, Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Tharvaveda e seus corolários, conhecidos como Shiksha, Kalpa, Vyakarana, Nirukta, Chanda e Jyotisha, pertencem ao sistema inferior de conhecimento material, Paravidya. Mediante Paravidya, pode-se entender o Akshara, Brahman, ou a verdade absoluta. Quanto à literatura védica, aceita-se o Vedanta Sutra como o Paravidya. O Srimad Bhagavatam vem a ser uma explanação desse Paravidya. Aqueles que desejam liberação, mukti ou moksha, e se fazem passar por Vaidantika, estão no mesmo nível daqueles grupos que aspiram a melhorar a religião, Dharma, o desenvolvimento econômico, Artha, e o gozo dos sentidos, Kama. Dharma, Artha, Kama e Moksha são chamados Chaturvarga. Todos os quatro integram o sistema de conhecimento material inferior. Qualquer literatura que informe sobre o mundo espiritual, a vida espiritual, a identidade espiritual e a alma espiritual chama-se Paravidya. O Srimad Bhagavatam nada tem a ver com o modo de vida materialista. Ele dá informação transcendental para educar as pessoas no sistema superior de Paravidya. Sanatana Goswami estava dedicado a debater sobre o Bhagavad Vidya, quer dizer, a discutir sobre o transcendental conhecimento superior. Os karmis, os gyanis e os yogis não são, na verdade, aptos para discutir o Srimad Bhagavatam. Somente os Vaishnavas ou devotos puros são aptos para discutir tal literatura, como o próprio Srimad Bhagavatam 12, 13, 18 afirma: Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam Yasmin Paramahansyam Ekam Amalam Gyanam Param Giyate Yatra Gyanam Viraga Bhakti Sahitam Nashkamyam Avishkritam Tashivam Supatam Vicharana Paro Bhaktya Vimuchen Naraha. Embora o Srimad Bhagavatam seja considerado um dos Puranas, chama-se-o de o Purana Imaculado. Por não conter nenhum comentário sobre temas materiais, ele é apreciado pelos transcendentais devotos Vaishnavas. O assunto encontrado no Srimad Bhagavatam destina-se aos Paramahamsas, como se diz, Paramo Nirmatsaranam. Paramahamsa é aquele que não vive no mundo material e que não inveja ninguém. O Srimad Bhagavatam discute o serviço devocional com o propósito de elevar o ser vivo à posição transcendental de Jnana, conhecimento, e Vairagya, renúncia. Como se afirma no Srimad Bhagavatam, Tashadada Monayo Jnana Vairagya Yuktaya Pashanchatmani Chatmanam Bhaktya Shuta Vihitaya. Essa verdade absoluta é percebida pelo estudante ou sábio que indaga com muita seriedade, o qual, bem equipado de conhecimento, desapegou-se, prestando serviço devocional e ouvindo o Vedanta Shruti. Isto não é sentimentalismo. Podemos obter conhecimento e renúncia mediante o serviço devocional. Bhaktya Shuta Vihitaya, isto é, despertando nossa consciência devocional adormecida, a saber, a consciência de Krishna. Quando esta consciência de Krishna aflora, alivia-nos da atividade fruitiva, da atividade para a melhora econômica e do gozo material. Este alívio chama-se tecnicamente Naiskarma, e ao conseguir alívio, não mais nos interessamos no trabalho árduo para conseguir o gozo dos sentidos. O Srimad Bhagavatam é a contribuição mais madura de Srila Vyasadeva. Devemos lê-lo e ouvi-lo numa assembleia de almas realizadas, à medida que nos ocupamos em serviço devocional. Nessa altura, podemos libertar-nos de todo o cativeiro material. Esta foi a senda palmilhada por Sanatana Goswami,
que se retirou do serviço governamental para estudar o Srimad Bhagavatam com acadêmicos eruditos. Aradina Godeshwara Sange Ekajana Achambite Gosai Sabate Koila. Certo dia, enquanto Sanatana Goswami estudava o Srimad Bhagavatam na Assembleia de Brahmanas eruditos, Nawab da Bengala, gladiado de outra pessoa, apareceu inopinadamente. Significado, comentário de Srila Prabhupada. O nome completo do Nawab da Bengala, Hussain Shah, era Alauddina Sayada Hussena Saha Seripamukha. E ele governou a Bengala durante 23 anos, de 1420 a 1443 da Era Shakarda. Sanatana Goswami estudava o Srimad Bhagavatam com os acadêmicos no ano de 1424. Patsaha Dekhiya Sabe Sambrama Utila Sambrama Asanadia Rajari Vasavina. Tão logo todos os Brahmanas e Sanatana Goswami viram o Nawab aparecer, levantaram-se e respeitosamente ofereceram-lhe um assento onde pudessem honrá-lo. Embora Nawab Hussain Shah fosse um Mlecha Javana, não obstante, era o governador da região e os acadêmicos eruditos de Sanatana Goswami ofereceram-lhe todo o respeito que se deve prestar a um rei ou a um governador. Quando alguém ocupa um posto executivo elevado, deve-se ter em conta que ele recebeu a graça do Senhor. A Bhagavad Gita diz: Yad yad vibhutimat sattvam shrimad urjitam evava tad eva vagachatam mama tejam sha sampavam. Fica sabendo que todas as criações belas, gloriosas e poderosas brotam de uma mera centelha de meu esplendor. Sempre que vemos algo elevado, devemos considerá-lo parte do poder da suprema personalidade de Deus. Um homem poderoso, Vibhutimat Sattvam, é aquele que obteve a graça do Senhor ou que adquiriu algum poder dele. Na Bhagavad Gita, Krishna diz que Tejas Tejasvinam Aham, sou a força dos poderosos. Os eruditos brahmanas estudiosos mostraram respeito a Nawab Hussain Shah, pois ele representava uma fração do poder de Krishna. Raja Kahe Tomarastani Vaidya Pathaino Vaidya Kahe Vyadi Nahi Susta Yedekino. O Nawab disse: enviei-te meu médico e pelo que ele me informou, tu não estás doente. Até onde ele pôde avaliar, gozas de perfeita saúde. Amara Yekichu Karya Sabatomalaya Karya Chadi Rahila Tumi Gharete Vasya. Dependo de ti para executar muitas das minhas atividades, mas preferiste abandonar teus deveres governamentais para te sentares aqui na tua casa. Morayata Karya Kama Sava Koila Nash Kitomara Hidaya Ache Kaha Mora Bhaj. Estragaste todas as minhas atividades. Que tensionas? Por favor, dize-me com franqueza. Sanatana Karya Nahi Atma Hoite Kama Arak Eka Jana Dia Karya Samadana. Sanatana Goswami respondeu: não podes mais contar com nenhum serviço meu. Por favor, providencia outro alguém para cuidar da administração. Tabe Kruda Rainha Raja Kahi Arabar Tomara Badabar Karidasya Vyavaha. Ficando irado com Sanatana Goswami, Nawab disse: teu irmão mais velho age exatamente como um saqueador. Jiva Bahu Mari Koila Chakla Sabanash Eta Tumi Koila Mora Sava Karanash. Ao passo que teu irmão mais velho destruiu toda a Bengala ao matar muitas entidades vivas, cá estás agora a destruir todos os meus planos. Sanatana Karya Tumi Swatantra Godeshwara
Ye dosha kari deha tarapara. Sanata Goswami disse: És o supremo governante da Bengala e és plenamente independente. Sempre que alguém comete uma falta, aplicas-lhe a merecida punição. Etashuni Godeshwara Uti Garigela Palaibavali Sanatanira Bandula. Ao ouvir isto, o Nawab da Bengala levantou-se e voltou para sua casa. Ele ordenou a prisão de Sanatana Goswami, de modo que este não escapasse. Comentário de Srila Prabhupada. Dizem que o relacionamento entre o Nawab da Bengala e Sanatana Goswami era muito íntimo. O Nawab tinha Sanatana Goswami como seu irmão mais novo, e quando Sanatana Goswami mostrou forte intenção de demitir-se, o Nawab, sentindo afeição familiar, disse basicamente: sou teu irmão mais velho, mas não tomo conta da administração do Estado. Tudo o que faço é atacar outros estados com meus soldados e lutar em toda parte, tal qual um saqueador. Por eu ser um comedor de carne, Javana, persigo todas as espécies de seres vivos. Dessa maneira, estou destruindo todas as classes de seres vivos da Bengala. Enquanto me ocupo nesta tarefa destrutiva, espero que cuides da administração do Estado, já que eu, teu irmão mais velho, dedico-me a essa atividade destrutiva. Tu que és meu irmão mais novo, deves tomar conta da administração do Estado. Se não fizeres isso, como as coisas continuarão? Esta conversa baseava-se numa relação familiar, e Sanatana também replicou de maneira íntima e jocosa. Essencialmente, ele disse ao Nawab: meu querido irmão, és o independente governante da Bengala, podes agir como bem entenderes, e caso alguém cometa uma falha, podes aplicar-lhe a devida punição. Em outras palavras, Sanatana Goswami dizia que, como Nawab estava acostumado a agir como um saqueador, deveria ir em frente e tomar as devidas providências. Uma vez que Sanatana não mostrava muito entusiasmo para cumprir seu dever, o Nawab deveria dispensá-lo do serviço. O Nawab pôde entender a intenção por trás da afirmação de Sanatana Goswami, por isso partiu muito irado e ordenou a prisão de Sanatana Goswami. Enakali Gela Raja Udiyamarite Sanatana Kari Tumi Chala Mora Sati. Naquela ocasião, o Nawab ia atacar a província de Orissa e disse a Sanatana Goswami: vem comigo. Comentário: Hussain Shah atacou a província de Orissa em 1424 era Shakara. Naquela época, ele derrotou os príncipes feudais das regiões vizinhas a Orissa. Tenhokari Yabetumi Devataya Dukadite Mora Shakti Nahi Tomara Sangue Yaita. Sanatana Goswami retorquiu: vais a Orissa para causar dor à suprema personalidade de Deus. Por esta razão, falta-me a potência de ir contigo. Tabi Tanri Bandiraki Kurilagamani Etanilachala Hoiti Prabhu Chalila Vindavana. O Nawab mais uma vez deteve Sanatana Goswami e manteve-o na prisão. Foi então que Shri Chaitanya Mahaprabhu partiu de Jagannath Puri rumo a Vindavana. Tabi se do Ichara Rupa Kanhara Vindavana Chalila Prabhu Asyakarila. As duas pessoas que foram de Jagannath Puri para se informar da partida do Senhor regressaram e notificaram a Rupa Goswami que o Senhor já partira para Vindavana. Shunyashi Rupa Likila Sanatana Tanya Vindavana Chalila Shri Chaitanya Goswami. Tão logo recebeu esta informação de seus dois mensageiros, Rupa Goswami escreveu uma carta para Sanatana Goswami dizendo que Shri Chaitanya Prabhu partira para Vindavana. Amidui Bhai Chalilaya Tanhari Milite Tumi Aiche Taiche Chuti Aisatahan. Nesta carta, Srila Rupa Goswami escreveu: estou indo com o nosso outro irmão ver Shri Chaitanya Prabhu. Deves também de alguma forma sair da prisão e vir ao nosso encontro. Os dois irmãos mencionados nesta passagem são Rupa Goswami e seu irmão mais novo, Anupama Mallika. Rupa Goswami convocava Sanatana Goswami a juntar-se a ele e a seu irmão mais novo.
Dasha Sahasra Mudra Tata Ache Mudistani Tahadiya Kara Shigra Atma Vimochani. Rupa Goswami continuou informando a Srila Sanatana Goswami: deixei um depósito de 10.000 moedas com o comerciante. Utiliza este dinheiro para sair da prisão. Yaiti Taiti Jyoti Tumi Aisha Vrindavan Etaliki Duidvai Korilagaman. De alguma forma, liberta-te e venha Vrindavana. Após Rupa Goswami ter escrito isso, foi, juntamente com Anupam, seu irmão, ver Shri Chaitanya Mahaprabhu. Anupam Malika Tandanama Shri Balava Rupa Gosai Chotabai Parama Vaishnava. O irmão mais novo de Rupa Goswami era um grande devoto, cujo verdadeiro nome era Shri Balava, mas era conhecido como Anupam Malika. Tanhalaya Rupa Gosai Prayagyala Mahaprabhu Tahanshuni Anandita Hoila. Shri Rupa Goswami e Anupama Malika dirigiram-se a Prayag e ficaram muito satisfeitos com a notícia de que Shri Chaitanya Prabhu estava por lá. Prabhu Chalya Chena Bindu Madhava Darashani Laksha Laksha Loka Aise Prabhuramilani. Em Prayag, Shri Chaitanya Prabhu foi visitar o templo de Bindu Madhava e muitas centenas de milhares de pessoas seguiram-no só para encontrarem-se com ele. Keha Kande, Keha Hase, Keha Nachegaya, Krishna Krishna Boli Keha Gandhagadiyaya. Dentre as pessoas que seguiram o Senhor, algumas choravam, algumas riam, algumas dançavam e outras cantavam. Com efeito, algumas rolavam pelo chão exclamando Krishna Krishna. Ganga Jamuna Prayag Narila Dubaite Prabhu Dubaila Krishna Primeira Vanyate. Prayag localiza-se na confluência de dois rios, o Ganges e o Jamuna. Embora esses rios não conseguissem alagar Prayag com água, Shri Chaitanya Prabhu inundou toda a área com as ondas do amor estático por Krishna. Vida de que Duidvan Grahila Nirjani Prabhura Aveshahoila Madhavadarashana. Ao ver a grande multidão, os dois irmãos ficaram parados num canto isolado. Eles facilmente perceberam que Shri Chaitanya Prabhu ficou em êxtase ao ver o Senhor vindo Madhava. Prema Veshinati Prabhu Haridwani Kori Uda Bahu Kori Bali Bala Hari Hari. O Senhor cantava bem alto o santo nome de Hari, dançando em amor estático e erguendo os braços. Ele pedia a todos que cantassem Hari, Hari, Hari Mahaprabhu. Prabhu Mahimadeki, Loke Chamakara, Prayagi Prabhura Lila, Nari Pranavara. Todos ficaram pasmos ao ver a grandeza de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Na verdade, não posso descrever adequadamente os passatempos do Senhor em Prayag. Dakshinatya Viprasani Ache Parichaya, Sevi Pranamantria Nira Nijavaya. Shri Chaitanya Prabhu fizeram amizade com um Brahmana de Deccan, no sul da Índia, o qual convidou o Senhor para tomar refeições, após o que levou-o até a sua casa. Vipra Grihe Ase Prabhu Nibrite Vasila Shirupa Bala Badunhe Asiyamila. Enquanto Shri Chaitanya Prabhu estava sentado num canto afastado, na casa desse Brahmana de Deccan, Rupa Goswami Shri Balaba Anupama Malika vieram ter com ele. Dui Guchatrina Dunhe Dashane Daria Prabhu Deke Duri Pade Dandavat. Ao ver o Senhor à distância, os dois irmãos colocaram 2 feixes de palha entre os dentes e imediatamente caíram ao chão, ficando como varas ao prestar-lhe suas reverências. Nanashloka Padiyute Pade Bara Bara Prabhu Deke Premavesh Hoila. Os dois irmãos, dominados pela emoção estática, recitaram muitos versos em sânscrito, e à medida que se levantavam, caíam vezes e mais vezes. Shirupedekiya Prabhu Prasana Hailaman Uta Rupa Aisha Balilavachana. Shri Chaitanya Prabhu ficou muito satisfeito ao ver Shri Rupa Goswami e disse-lhe: levanta-te, levanta-te, meu querido Rupa, vem até aqui. Nós vamos
A parar hoje no verso 49. Continuamos. Agora vamos ter um intervalo porque estaremos de viagem. Acho que vamos voltar na segunda quinzena de abril. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Shila Prabhupada, Shila Gurudeva, Prabhupada Ki Jai, Vancha Kalpa Tarubhascha, Kripa Sindhu Bheva Cha, Pacitanam Pavanebhyo Vaishnava Namo Namaha. Jai Vaishnava.